Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite aí, dependendo do horário que você estiver assistindo. Sejam muito bem-vindos aí. Primeira aula aí do mini curso de mercado futuro aí, o popular e conhecido aí mini índice. Então pessoal, na verdade isso aqui primeira aula é mais uma conversa informal aí, né? E todo mundo pergunta aí, o que eu preciso ter para mim começar a operar nesse mercado aqui, ó. Eu já fiz as minhas operações aí para mim gravar esse vídeo aqui. Na verdade esse vídeo aí tá bem improvisado porque eu não tenho material para gravação. E aí eu resolvi gravar no meu celular assim mesmo. Então assim, ó, pessoal, direto ao ponto. Operar é uma coisa, ganhar dinheiro é outra completamente diferente. Então vamos pela primeira opção. Para começar a fazer operações no mercado, bolsa de valores aqui, no meu caso aqui mercado futuro, o que precisa? Primeiramente, equipamento. Depois a gente tem que ter uma conta na corretora e dinheiro para a gente poder operar, tá bom? Essas três coisas aí é indispensável. Sem essas três coisas aí não tem como operar. E a partir daí a gente vai entrar em uma ramificação quase que infinita de quanto de dinheiro precisa, qual equipamento precisa, qual corretor operar. Entendeu, pessoal? Então é muito extenso. Isso aí é o básico. Então, só para recapitular aqui, a gente precisa de um computador. Só para lembrar, operar é diferente de ganhar dinheiro. Então, assim, ó, operar é tu abrir uma posição ali, independente de ganhar ou perder. Então, para te abrir uma posição, tem que ter equipamento, primeira coisa. O que é equipamento? Pode ser um notebook, pode ser um computador, pode ser um celular, qualquer um desses dispositivos. Agora, falando assim, tá, mas eu quero abrir uma posição para mim ganhar dinheiro. Ninguém está aqui para perder dinheiro. Eu estou aqui para fazer dinheiro, senão eu não estaria aqui, né? Então, assim, para fazer dinheiro, a gente tem que ter informação. E com informação, a gente faz dinheiro. Só que assim, para ter informação, a gente tem que ter um equipamento decente, um equipamento bom. No meu caso aqui atrás aqui, ó, a gente vê que tem uma tela aqui que está passando notícias, no caso. Eu fico ali me inteirando ali de como é que abriu a bolsa no exterior lá, na China, na Europa, depois abre no Brasil, depois Estados Unidos. Então eu tenho a noção de como é que o mercado está se comportando de forma global, tá? E aí depois a gente tem as notícias do nosso país. E por que eu estou falando em notícia? Porque infelizmente, ou felizmente para alguns, as notícias têm grande relevância. E por ter uma grande relevância, o que acontece? Elas influenciam diretamente nos ativos. Então, se o mercado lá fora ele está em queda ou ele está em alta, consequentemente, aqui no Brasil vai ter um reflexo, desde que não tenha interferência no nosso país aqui. É notícia local. Por exemplo, não adianta a bolsa lá fora estar subindo e o nosso país aqui está em crise aí por causa do impeachment de um presidente, uma descoberta de alguma fraude aí, uma empresa grande, então isso aí não adianta nada. Tudo é um conjunto. Então, a gente tem que ter um conjunto de informações para poder fazer uma operação decente. O que eu me refiro decente? Tomar uma decisão coerente. Então, isso aqui não é bonito de ver esses montes de monitor aqui, mas cada uma dessas telas aqui, elas têm uma função que é essencial. Então, a primeira delas é essa aqui, ó, onde eu me entero do que está acontecendo no global, no mercado em si, tá? O que as pessoas estão vendo lá fora. E depois nessa tela aqui, ó, a gente tem uma grade aqui, ó, de cotações de praticamente as maiores ações que tem na bolsa, que são do Ibovespa ali. Essa grade aqui é do Ibovespa, é um conjunto de ações do Ibovespa. Então ali eu consigo, vocês não vão conseguir ver aí porque está longe, tá? Mas eu consigo ver que Vale está caindo, eu consigo ver outras ações aqui, ó. Exemplo aqui, ó, Itaú também caindo, Petrobras caindo, né? Então, a partir dessas informações das ações ali, eu vou tomar algumas decisões, né? Então, eu sei que o mercado está caindo, então eu já procuro fazer uma operação de venda no mercado.
baseado nessa informação que eu tenho aqui. Então, como eu falei, as notícias interferem, a, a cotação da abertura da Bolsa Brasileira, que a partir das 10 horas interfere, e lá a abertura nos Estados Unidos, que é uma das principais bolsas aí, também interfere. Então, tudo isso aí é informação. E nessas telas menores aqui, eu tenho algum gráfico aqui do papel que eu opero. Nessa primeira tela aqui, eu tenho um gráfico de 5 minutos, de 15 minutos e de 1 hora do mesmo ativo. Então eu consigo ver o que cada preço está fazendo ali, a movimentação. Por que isso é importante? Porque assim, ó, a primeira lógica que a gente tem é a seguinte, ó. Se eu compro alguma coisa aqui, eu tenho que esperar que ela suba até aqui, ou até aqui, até onde eu achar que ela deve ir, no caso, né? Para mim ganhar dinheiro. Se eu comprei uma coisa a 100 e ela subiu a 120, eu estou ganhando 20. Só que quando é que eu começo a ganhar? Não é aqui, é quando eu vendo. Então, a partir desse princípio aí, sendo correto ou não, existem estudos feitos que nos leva a gente a entender que em algum momento, quando o mercado ele faz uma subida, ele vai começar a descer. Por quê? Quem comprou aqui, quando chegar aqui, o preço vai parar e as pessoas vão entender que é a hora de realizar o lucro delas. Então, o mercado começa uma tendência de queda. Por quê? Porque a partir daqui todo mundo começa a vender porque ninguém mais tem interesse em ficar com papel e ele vai caindo até chegar num ponto que as pessoas começam a recomprar o papel de novo e o preço volta a subir. Tá bom? Essa é a teoria, tá? Então, baseado nessa teoria aí, todo mundo começa a fazer o mesmo movimento. E é por isso que a gente tem que ter essas informações aqui, ó, para saber, porque de repente o que pode estar acontecendo. Num gráfico de 5 minutos, que é um movimento mais curto, o preço ele pode estar se deslocando para cima. Só que num gráfico maior, de 15 ou de 60, o preço está indicando que ele está em baixa. Então, esse movimento de sobe e desce dentro do preço ali é completamente normal. Então, sabendo disso, só como exemplo, eu faço as minhas entradas nos 2 minutos. Aí eu olho nos 5 minutos, ele está com a tendência de suba. Só que no 15 minutos, ele está com um volume muito grande vendido, de queda do preço. Então, eu tenho que esperar para que o tempo maior ele me dê uma oportunidade de, quando ele fizer a retração do preço ali, para mim também entrar comprado ou vendido. Então, existem pontos de compra e de venda dentro desse gráfico aqui. Para isso que a gente tem que ter essas informações aqui. Então, com um conjunto de informações e uma técnica, obviamente tem que ter técnica, né, para fazer isso aqui, não é simplesmente comprar. A técnica pode ser até a técnica do gato. Eu tenho um gato aqui em casa, o gato é o gato comprador. Toda vez que ele comprar aqui, ele ganha dinheiro, vamos supor assim. Então, baseado em alguma análise, tá? Mas assim, ó, voltando ao assunto sério aqui, desculpa a brincadeira do gato aí, mas é que eu quero deixar depois já mais um gatilho lá pra frente lá, que isso aqui, ó, a técnica que a gente usa não importa. O que importa é a pessoa, sou eu que tomo a decisão. Então, todo esse conjunto de informações aqui, ele me auxilia a tomar decisões. Mas só que, no fundo, o que faz tu ganhar ou perder dinheiro é a mentalidade. Então, assim, ó, isso aqui é 20%. E isso aqui, ó, vou pegar um livro aqui só para exemplificar. A mentalidade, vou até aproximar aqui, ó, o emocional da pessoa está ligado diretamente a ganhar ou perder dinheiro. Então, 80% do tempo eu vou estar falando em emocional. Retomando aqui. Então, como eu havia falado ali, a gente tem um gráfico, né, de 5, de 15 e de 60. Então, a gente junta as informações do que está acontecendo no mercado exterior, se ele está em queda, se ele está em alta. A gente junta as notícias locais do país, a gente junta a grade de ações do nosso Ibovespa ali e os tempos gráficos. Se todo, ou a grande maioria, ou parte deles, estiver indicando uma venda, porque o preço vai se deslocar para baixo, a gente então
começa a procurar um ponto de venda, não é em qualquer lugar, que a gente vai montar uma posição para assim fazer, extrair lucro do mercado. E aqui não vai dar muito para ver, mas nessa tela bem aqui no canto aqui, ó, eu tenho duas informações. Aqui eu tenho o livro de oferta, onde tem os preços oscilando para cima e para baixo, e ele está marcado de uma cor aqui, no caso específica, para cada quantidade de lote, no caso. E aqui do lado, ó, eu tenho o gráfico do IBOV, que me mostra também para onde o mercado, no caso à vista, no caso que não é o futuro, né, está indo, se ele está subindo ou está descendo, porque esse gráfico aqui, ó, ele vai influenciar diretamente no gráfico futuro dessas outras duas telas aqui, ó. Tá bom? Basicamente é isso aí. Então, as tomadas de decisões, ela tem vários fatores. Estou mostrando isso aqui só para mostrar que não é muito simples. Então, se tu tiver um celular, qual é a probabilidade de eu ter todas as informações numa tela de celular, que é bem pequenininha aqui? Não faz sentido operar com celular. Pode abrir uma posição? Logicamente pode abrir uma posição. Vai perder dinheiro 80% do tempo. Então, assim, ó, operar com um equipamento precário, celular para mim é precário. Já é descartado. Então, não é que tu tem que ter todas essas telas aqui, mas quanto mais informações rápida para te tomar uma decisão, melhor. No meu caso aqui, eu faço tipos de operações, eu carrego algumas operações e também faço operações chamadas scalper, que são operações curtas. Tu entra e sai ali às vezes em 10 segundos, tu entra na operação e saiu. Então, para mim, entrar rapidamente, sair rapidamente de uma operação, eu tenho que ter um conjunto de informação coerente que me leve à conclusão de abrir uma posição comprado ou vendido. Então, por isso que o equipamento é muito importante. Tá bem, pessoal? Essa é a parte do equipamento. Tá, outra parte. Além desse equipamento aqui, a gente tem que ter... A gente não sabe para onde o mercado vai e a gente não sabe quando vai faltar luz, quando vai faltar internet. Então, só para exemplificar para vocês aqui, ó, eu tenho um aparelho celular aqui. Obviamente esse aparelho tem crédito e tem um 4G ligado, tá bom? Por que isso aí? Porque se acabar minha internet aqui, ó, eu tenho uma plaquinha, até vou mostrar para vocês aqui, não sei se vocês vão enxergar, não vai pegar aí, mas eu vou desencaixar aqui, ó, que é uma antena para me captar ali a internet do celular caso eu fique sem internet, tá? E aqui embaixo aqui, na parte de baixo aqui, vou mover aqui o celular para ver se pega ali, ó. Tá na parte de baixo aqui, ó, o equipamento ali, ó, não sei se dá para ver ali, mas tem uns dois no break, um no break que tá ligado e um no break reserva ali, tá bom, pessoal? Então, isso é muito importante ter esse tipo de equipamento aí. Por quê? Além desse tipo de equipamento aí, o que eu recomendo vocês terem? Um mouse sobressalente. Até pelo seguinte, ó, eu já fui vítima de abrir uma posição comprado e simplesmente o mouse estava com defeito e ele comprou 2 vezes a mesma posição. Isso me tirou do trade negativo aí, numa quantidade absurda de papel ali, porque eu tive um equipamento precário ali e aí eu não consegui trocar na hora. E ele simplesmente fez 2 compras da mesma posição ali e o preço foi contra. Eu não consegui nem ajustar a posição. Se eu tivesse equipamento bom, o que teria acontecido? Eu teria, vamos supor aqui, comprado aqui, o preço se deslocou para baixo, eu teria aberto uma posição aqui e o preço médio estaria aqui. Quando ele voltasse aqui, encerraria metade da posição ali e ainda estaria no trade por um tempo um pouco maior, tá bom? Então assim, ó, isso aí já é estratégia. Pessoal, então resumindo para vocês, depois eu vou entrar em detalhe de cada coisa ali, à medida do possível. Eu vou tentar gravar de uma forma decente, hoje foi só alguma coisa para a gente ter material, no caso, né? Conta na corretora, a gente vai aprender ali como é que faz para abrir uma conta na corretora. O equipamento, a gente sabe o equipamento que tem que ter um equipamento bom, não precisa ter essa quantidade de tela, mas tem que ter o mínimo possível, tá bom? O que eu me refiro ao mínimo possível é o seguinte, ó, à medida do possível, se a gente tem que ter isso aí, tá? Senão a gente vai perder dinheiro fácil. Bom, de qualquer forma não vai se perder dinheiro, isso aí é inevitável. Mas assim, ó, por equipamento não, né? Então a gente sabe que a gente tem que ter um no break, caso tenha uma queda de luz, né? De preferência se a pessoa tiver um notebook, que o notebook tem uma bateria que segure, no caso.
a gente tem que ter uma antena e um celular com internet reserva. Por que que tem que ser isso aí? Porque se a gente não tiver isso aí, tiver uma operação de scalper, uma operação que a gente não tem a certeza para onde vai e tu ficar sem luz, tu pode simplesmente ali zerar a tua conta, quebrar a tua conta, por causa de uma operação errada, por tu não ter tempo de sair da operação lá, porque tu tá com um aparelho aqui desligado, sem luz ou sem internet. Então, não cometam esse erro. Tá bom, pessoal? Primeiro vídeo foi esse, depois eu vou fazer uns vídeos mais detalhados ali, tá? Próximo vídeo talvez eu vou fazer uma coisa que é chata ali, mas assim, ó, vou falar de corretora. E eu não tenho contrato com ninguém, não ganho dinheiro com isso aqui pra mim é hobby, tá? Quero deixar bem claro que por enquanto isso aqui é hobby, não tem fins lucrativos nenhum, zero fins lucrativos. O que que eu vou fazer? Eu vou mostrar o que eu faço. A minha corretora é a XP, porque eu decidi que seja XP. Tem muitas corretoras boas aí, tem umas ruins, tá? Algumas que a gente sabe que não pode fazer operação de scalper e outras que a gente sabe que pode. Então, assim, a decisão é de cada um. Mas eu vou falar do que eu tenho aqui, tá? E tudo que eu falar, eu quero deixar claro que não é nenhuma recomendação de compra ou de venda de ativo, porque não pode fazer isso aí. Ninguém pode fazer isso aí, a não ser que tenha certificado lá de corretora, e aí sim pode fazer isso aí, tá? Então, esses vídeos aqui é depois do mercado, não tem nada comprometedor aqui que, não estou fazendo nada ao vivo, é só para explicar. É um mini curso aí, bem resumido mesmo. E nesse mini curso aí vai entrar tudo que eu aprendi aí, que eu acho relevante, de caras que hoje conseguem extrair valor do mercado. Tá? Gostem ou não, os caras estão ali, tem gente que, exemplo, vou dar exemplo. Eu vou falar abertamente porque não tenho o que tipo, esconder nada, tá? Meu professor, primeiro professor foi o Igor Rodrigues, tá bom? Que pra mim é um dos melhores do mercado, tem 20 anos de mercado, ele tem muita técnica, a técnica é importante, mas como eu falei, isso aqui, ó, se não mudar o mental, técnica não vale de nada. Como ele mesmo fala, no mercado financeiro, eu nunca vi ninguém perder dinheiro porque não sabia técnica. Técnica todo mundo consegue aprender. O que ninguém consegue aprender é que são burro, porque eu vou falar bem abertamente, desculpa ter um gaúcho aqui, é burro mesmo, porque assim, ó, o cara aprendeu a técnica, o cara viu como é que ganha dinheiro e ele não consegue se controlar. Quem não tem autocontrole, quem não tem disciplina, não consegue ganhar dinheiro. Por isso que eu falei do gato. Até o gato consegue ganhar dinheiro, desde que ele tenha a disciplina para fazer aquilo ali. Porque assim, ó, por que tem que ter disciplina? Porque vai ter momentos que tu vai fazer uma operação que não vai estar nem condizente do que o mercado está falando que vai fazer. Isso é completamente normal de acontecer. A gente não consegue prever. A gente tem um conjunto de estatística baseado no passado. Então, a partir dali a gente começa a tomar uma decisão praticamente supondo que ele pode prever para o futuro, né? Então, basicamente é isso. Então, tem que ter disciplina, tem que ter um equipamento bom, tá bom, pessoal? A gente vai falando isso aí. Então, como eu falei, primeiro eu tive a oportunidade de conhecer as técnicas e as estratégias e o conhecimento do Igor, tá bom? Que para mim é um cara muito bom, tem 20 anos de mercado, mas faltava coisas ainda para mim. Eu achava que poderia agregar mais. Aí eu fiz um curso com Thomas de Castro, que é outro cara que ele não tem o que falar, ele é porra louca mesmo. Os vídeos dele é muito engraçado de olhar, tá bom? Thomas de Castro para mim é um dos melhores também, porque ele faz uma coisa assim, mas ele faz preço médio, mas ele tem meio milhão na conta. Não importa. O que a gente está vendo é que ele consegue fazer dinheiro. Agora, se tu não tem meio milhão na conta, ou se não que tem que ter isso aí, tá, pessoal? Ou se tu não acha que é legal fazer preço médio, problema de cada um. O problema do Thomas está resolvido, porque todos os dias ele vai lá e mostra que o que ele faz dá resultado. Então, se para ele dá resultado, para ele tá tudo bem, tá certo. E ele tem, eu uso alguns parâmetros dele que é muito interessante. Só que, dentro disso aí do mercado, eu ainda estava faltando assim, tá, tudo bem. Mas como é que eu sei a hora de sair? Porque assim, ninguém quer perder dinheiro. Mas tem momentos que tu vai ver que se tu insistir numa posição, aquela posição ela vai dobrar o teu prejuízo e tu não vai conseguir recuperar.
e eu precisava disso aí. Então eu busquei mais algumas estratégias e aí eu acabei conhecendo o Rafael Hagiwara, que ele utiliza uma estratégia com bandas de Bollinger e com isso aqui, ó, como indicador, como Ibovespas. Então eu consegui saber como entrar corretamente, a tendência de mercado através dos conhecimento do Igor, do Thomas, e uma coisa principal, sabendo que em algum ponto que o mercado volta, é hora de parar e dizer assim, hoje não deu para mim, amanhã eu volto. Que é o mais importante, que isso te permite te manter vivo no mercado. Então, o conhecimento desses três caras aí, não é que eu vou passar o conhecimento deles, eu vou passar o que eu aprendi em cima do conhecimento deles. O que eu tirei para mim de bom, resumidamente, tá? Que é para vocês darem o primeiro passo e depois vocês vão escolher um cara lá para comprar um curso, para seguir, para procurar material na internet, mas vocês vão conseguir filtrar quem são os que a gente vai dizer sim e os que a gente vai dizer não. E eu não estou levando nada de ninguém aqui, que nem eu falei, isso aqui é simplesmente cópia. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí. Desculpa aí pela aula que é sem gravação, sem edição, sem porra nenhuma aqui, porque o troço aqui é na real mesmo. Falou!